solidariedade, conscientização e a importância de salvar vidas por meio da informação. Em 2022, o programa recebeu a jovem Franciele Almeida, de 22 anos, que enfrentava leucemia mieloide aguda. Naquele momento, acompanhamos sua luta por um doador de medula óssea e conhecemos o trabalho incansável da ONG Amigos do NIC, que mobilizou turmas inteiras de possíveis doadores para aumentar as chances de encontrar uma compatibilidade. Hoje, quase 3 anos depois daquele encontro, muitas coisas avançaram, mas vários desafios permanecem. O número de doadores ainda é pequeno, os mitos sobre o cadastro persistem e o medo da doação afasta quem poderia estar salvando uma vida. A ONG foi criada a partir da história de Nick, que lutou bravamente contra a leucemia. A entidade transformou sua trajetória em movimento. São mais de 10 mil pessoas mobilizadas em escolas, empresas e instituições, incentivando a doação de sangue, medula e plaquetas. Um trabalho de amor, esclarecimento e acolhimento às famílias. Hoje voltamos a conversar com Lilian Gomes, mãe de Nick e uma das grandes vozes dessa causa aqui na região. Olá, tudo bom? Oi. É muito bom recebê-la novamente aqui no Vitalidade. E para as pessoas que não conhecem o trabalho da ONG, eu gostaria que tu pudesse falar um pouco o que significa a ONG, como ela surge e o que é essa batalha de tantos anos. Como não poderia ser diferente, né, e era um pedido dele, né, nós resolvemos, né, avançar com esse projeto. Então, em outubro de 2013, na data que ele ia comemorar 18 anos, nós lançamos o projeto Amigos do NIC na cidade de Esteio, né, para manter a memória e a lembrança da vida, né, e da importância das vidas de uma outra forma, né? Então, assim, a dor nos ensinou a sermos maiores e melhores. Né? O Nicolas nos ensinou através do exemplo dele, né, que a amizade é algo muito importante, que a família deve estar unida, né, e que o trabalho solidário é algo que modifica vidas. Então, começamos o projeto devagarinho, em 2013, fazendo palestras, né, fazendo rodas de conversa, levando os doadores até Porto Alegre para doar sangue. Então, nós pegávamos as pessoas, né, numa rua principal lá em Esteio, colocava no ônibus, levava a Porto Alegre, trazia, e assim nós fizemos por 10 anos. Essa trajetória de levar pessoas, né, e levamos um número de 8 mil pessoas para doar sangue. Sim. Em 10 anos. Bem representativo. Exatamente. E o que mudou de 2013 para cá, assim, no cenário da questão da doação de sangue, da doação de medula? Quais foram os avanços percebidos, assim? Primeiro eu tenho que falar da nossa cidade ali de Esteio, né? Nesses primeiros 10 anos, né, nós tivemos avanços porque nós conseguimos colocar 2 leis municipais, né, uma de incentivo à doação de sangue, a outra de incentivo à doação de medula óssea, né, e agora, no ano de 2024, depois de 10 anos de luta, nós conseguimos instituir um posto de coleta de sangue na cidade de Esteio. Então não precisa mais fazer esse transporte. Não. É uma grande vitória, Nós então. temos dentro do nosso hospital de Esteio um posto de coleta. Sim. Não é um banco de sangue, é um posto de coleta Daí externa. esse material é remetido a Porto Alegre para fazer? Sim, sim. O trabalho é feito pelo Hemocentro e mais a equipe do Hospital São Camilo em Esteio, né? As bolsas que são coletadas retornam para Porto Alegre, porque não temos o sistema de filtragem em Esteio, né? Então é filtrado, uma nova luta, né? Um banco de sangue, quem sabe, né? É outro sonho. Sim. Né? Então, vai para Porto Alegre as bolsas e elas retornam de acordo com a necessidade do hospital. O excedente fica para o Hemorgues, né? Para que seja utilizado para as pessoas que necessitam em emergências. Normalmente é o pronto-socorro, né? Que é o primeiro da lista, né? Mas agora, durante a Expo Inter, né, nós tivemos uma notícia muito boa, que é a cidade que está alavancando o Hemorgues é a cidade de Esteio. Nossa, então é uma baita vitória. Imagina a alegria, com certeza ele ia ficar muito orgulhoso de todo o trabalho que vocês têm feito. Exatamente. E é um trabalho que foi realizado, né? Então, as pessoas se identificam com isso. E a proximidade do posto de coleta de Esteio
acaba que, né, influencia ainda mais, né? Porque é pertinho. É 15. Esteio é uma cidade pequena. Sim. Então, é 15, 10, 20 minutos da tua casa. Sim. Né? A Não... pessoa consegue se deslocar fácil pro local. Exatamente, se desloca fácil, o estacionamento do lado do hospital é gratuito. Né? Então, a gente fez toda a performance de qualquer banco de sangue de qualquer outra cidade. E quem são as pessoas, a quem se dirige, assim, por exemplo, quem pode fazer essa doação de medula? Por exemplo, essas informações tem uma idade, né? Sim. Limite que não pode, por exemplo, eu já não poderia doar porque eu tenho 45, Sim. né? Então, até que idade que pode fazer a doação? A doação de medula, a partir de 2021, ela teve um critério, né? E é muito bom que a gente possa falar disso, porque as pessoas elas não conseguem entender o motivo da redução de idade. Né? Antes, a gente tinha o cadastro de 18 a 55 anos. Tá? Esse cadastro, a faixa etária foi reduzida. Por quê? Porque foi feita uma pesquisa onde foi analisado os doadores, né, dentro desta pesquisa, e foi visto que doadores até 35 anos, né, para o receptor são melhores. Por quê? Porque o risco de rejeição é menor. Maior aproveitamento, então, dessa doação. Maior aproveitamento. E mesmo assim, uma medula com 35 anos, ela já é considerada velha. Porque ela está funcionando desde que a gente estava dentro da barriga da mãe da gente, fabricando sangue, né? Então, já é considerada velha para doação de medula óssea. Sim. Então, foi reduzido essa faixa etária para que a gente possa ter doadores mais aptos. Por quê? Porque 35 anos a gente já começa a apresentar alguma coisa. Sim, já tem um declínio, assim. Isso, já tem uma pressão alta, já tem um açúcar meio alto, já tem várias, né, patologias que começam a aparecer na vida da gente. Então, essa faixa etária ela é mais ideal para quem vai receber. Tá. E, por exemplo, assim, uma pessoa que já fez o cadastro lá, sei lá, antes de ter sido estipulada esse limite, tá? E aí, ali pelo rastreamento, percebem que essa pessoa, sim, é ideal para uma pessoa que está doente. Ela se espera um tempo para achar um outro dentro da idade ou ela é descartada? Não, se tu é apto, se tu é compatível, tu vai ser chamado. Tá. É como eu, por exemplo, eu cadastrei em 2003. Tá. Eu tô com 54, eu vou ser chamado. Tá. Então, tu permanece no cadastro. Porque tem várias pessoas que eu conheço que já fizeram antes e que o tempo foi passando e, bom, já estão mais velhas, mas se for vista a compatibilidade, então vai ser chamada, vai poder ajudar, vai ser chamada e permanecem no cadastro. Só aproveitando essa fala, já vou colocar. Aqueles que já estão cadastrados precisam atualizar dados. Entendi. Tá, então vamos já pedir para o pessoal então, atualizar as informações necessárias. Atualizem dados, né, no aplicativo do Redome, a gente baixa o aplicativo no celular. Especialmente de localização, né, porque às vezes se encontra o doador e daí não se encontra a pessoa para fazer a doação depois, né? Exatamente, então assim, se mudei os dados, preciso baixar o aplicativo, atualizar os dados e lá já tem a carteirinha também de doador que a gente pode baixar também. Isso é bem importante então, né, porque imagina, cria toda uma expectativa, né, de se encontrar o doador, assim, encontrar todas as informações genéticas necessárias para tu poder doar e aí tu não encontra a pessoa fisicamente, assim, no seu endereço correto, né? Exatamente. Ou não tem o telefone, ou não tem, né? Exatamente. Então, a localização, né? Eu te encontro no sistema, mas eu não te encontro na localização. Sim. E isso é muito grave. Então, eu sempre falo para as pessoas, né? Atualizem os dados todos os anos. Eu tenho de regra, assim, perto do meu aniversário eu já faço isso. Né? Cria uma rotina para... Isso, né? Eu atualizo se eu mudei e-mail, se eu mudei telefone, o endereço, um outro telefone possível, né? De uma outra pessoa também, para que se precisar ser localizado, vai ser encontrado. Sim. Uma outra questão, a história da Fran, ela foi muito bem sucedida, foi uma luta muito grande e ela encontrou no pai dela o seu doador, né? Ele já, não sei que idade que ele tinha quando fez a doação, mas ele, eu imagino que não estivesse dentro desse 35 anos, devia ter um pouco mais, talvez, né? O que a história dela se encontra com a história do Nick, porque era a mesma doença?
assim, eu acho que deve ter te mobilizado muito, porque os dois tinham idades semelhantes, né? E eu gostaria de saber um pouco desse teu envolvimento, de uma história assim que deu certo e que tu tem muita participação também nesse resultado. A Fran, como eu digo, é um presente, né? A Fran para mim é um presente, né? Eu me emociono muito com ela porque o jeito de ser é muito parecido, né? Apesar de ela ser mulher, o jeito de ser, né? Tem um jeito doce, meigo, uma fala mansa, né? E uma vontade incrível assim de viver, né? E de não desistir, né? Apesar de todos os empecilhos, né? De não desistir, né? E a Fran foi muito bem amparada, né? Com uma rede de apoio muito boa, não só da família como dos amigos, né? Então, quando eles chegaram até mim, a gente ficou muito comovido assim com a história dela, né? Pelo fato dela ser filha única, né? E a gente pensar que a dificuldade de ela encontrar um doador compatível, né, seria muito maior, que daí cai de 1 para 100 mil, né? Então a mega sena da vida, que nem eu falo. E o fato de ter sido testado o pai e a mãe dela, e o pai ser 50% compatível, né? E poder fazer essa doação em vida para ela, mesmo sabendo dos 50% de compatibilidade, né? Sim. Poderia dar muito certo, mas também poderia ter dado muito errado. E a gente cairia novamente no 1 para 100 mil. E esse percentual de 50%, ele é comum ser assim, 50%? Ou a pessoa tem sorte, às vezes, de ser 100% compatível? Como é que é para a pessoa que não sabe desse universo, assim? Existe a possibilidade de encontrar, assim, o seu pai, sua mãe ou algum parente ser 100% compatível? Sim. Sim. E é muito mais fácil encontrar dentro da família. Sim, tá. Mas também encontramos fora da família, 100% compatível. Encontramos também. Mas, a nível de transplante, é muito melhor pro paciente fazer 50% compatível com alguém da família. Mais chance de dar certo. A rejeição. Sim. Né? Tem mais chance de ter rejeição num transplante não aparentado, que a gente chama, né? Que é com uma pessoa estranha. Mesmo sendo um percentual maior. Mesmo sendo um percentual maior. Pode dar muito certo, pode dar... Nós temos um caso. Nós temos o Pedro, que agora ele é morador de Curitiba, ele era morador de São Leopoldo. E ele está lá ainda morando lá. Ele fez um transplante com o pai, 50% compatível, né? Não deu certo. E aí fez com uma doadora da Alemanha, 100% compatível, né? E Pedro está curado. Sim. Sabe? Então, assim, depende muito do momento, da condição física, do número de células, né? Tem vários critérios para fechar. No caso da Fran, né, o pai dela tinha um número imenso de células. Então, deu Foi um diferencial, então, nessa doação. Muito certo, né? Tudo correu dentro do esperado, não teve grandes complicações do transplante. Né? Saiu dentro do que se previa, mais ou menos ela saiu do hospital, tomou todos os cuidados que tinha que tomar e hoje, graças a Deus, está bem. Sim, deu tudo certo. A gente não pode ainda falar, né, da cura plena, porque não passamos os 5 anos ainda, mas ela está muito bem, graças a Deus. Nós estamos nesse mês assim tão importante, né? Novembro Dourado, agora dia 23 é a data que marca essa luta, né? Sobre a conscientização do câncer infanto-juvenil. Quais são os sinais assim que as pessoas devem ficar alertas para observar em seus filhos, os filhos pequenos, filhos adolescentes, como começou com o NIC? A atenção com os filhos, né? É um cuidado constante, né? Da família, né? Das mães principalmente, né? Mas as crianças, elas apresentam um cansaço extremo, né? Fora do parâmetro normal, né? Muita apatia. Não tem fome. Sim. Não tem fome. Às vezes tem febre sem motivo aparente. Tu leva no médico, mas não apresenta nada. É uma virose. Tá em um estado gripal. E às vezes não é.
bem isso. É uma né? coisa que é meio constante, assim, num período e que não... E eu costumo dizer, o Nicolas teve todas as ites possíveis, né? Sinusite, bronquite, amidalite, né? Essa parte toda aérea da gente. Né? Então, ela acaba sendo bem constante. Né? De 15 em 15 dias, às vezes uma vez na semana apresenta febre. Sim, sim. Mas não tem uma causa assim aparente. Só que quando apresenta uma infecção, ela fica bem grave. Né? Uma coisa que deveria ser tranquila acaba sendo um pouco mais difícil de lidar. E por fim, né, as famosas, né, manchas roxas pelo corpo, né, que é o maior sinal que tem algo errado. Não propriamente uma leucemia, mas pode ser qualquer outro tipo de manifestação, né, sanguínea, que é uma característica, né, onde o visual faz, né, tu tomar uma atitude maior. E elas apareciam com uma certa frequência em locais diversos? Ou Sim. elas se... Porque às vezes, assim, por exemplo, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E daí isso é uma coisa que me chama atenção, né? Até pelos alertas que são feitos. Aí tá, não tá na área do joelho, que é uma área que se machuca, que normalmente fica roxa e tal. Tá num lugar estranho, a gente já fica meio preocupado, né? Em que locais se costumavam aparecer e qual era a periodicidade, assim? Se tinha de tempos em tempos, como é que era? Elas aparecem espontaneamente, sem batidas. E se caso houver batida, elas ficam muito piores. Ficam... Muito piores, né? E não tem um período. Elas aparecem voluntariamente em qualquer parte do corpo. Sim. Não tem uma parte específica. Não. Elas podem aparecer em qualquer parte. Sim. E aí, quando começaste a ver essas questões, qual foi o médico, foi o pediatra mesmo? Como é que foi essa busca por informação? E qual foi o tempo até se chegar a um diagnóstico? Na verdade, eu levei ele... Porque nele apareceu um quadril muito grande. Né? E como ele já tinha um problema, né, na perna, eu levei ele no traumato. Né? Aí eu levei ele no traumato dele, que já atendia ele há muito tempo. O traumato olhou, né? E aí ele disse, tem alguma coisa diferente. Uma coisa que não está muito bem. Aí chamou a equipe, se reuniu com a equipe. Daí me encaminharam já direto para a Santa Casa, porque já não era da alçada deles, né? Cheguei lá na Santa Casa, fiz os exames na emergência. Né? Em 3 dias eu já sabia que era, em 5 dias eu já sabia o tipo. Foi rápido, então. E como é que foi essa informação, assim, os médicos, como é que foi tu receber esse baque, assim, né? Porque é uma porrada, né? A pessoa sente, assim, como se fosse tirasse o chão, tirasse tudo, né? Como é que tu te sentiu, assim, teve um acolhimento, existe um apoio psicológico para os pais no lugar lá na Santa Casa, por exemplo, que é referência no estado, né? Como é que foi essa situação, assim? Se isso também deveria ser melhorado, né? Sim, tem um acolhimento, né? O pessoal da psicologia, né? Vem conversar contigo e tudo, te acolhe, né? Te ampara, né? Mas ninguém está preparado para receber uma notícia dessas. Não. Ninguém está preparado. Sim. É muito complexo saber que alguém tem algo tão grave em um tão curto espaço de tempo, né? Tu não consegue nem assimilar o que está acontecendo, daí tu já tem que assimilar um diagnóstico, né? Então, por isso que essa rede de apoio de pessoas é tão importante. Né? Com quem tu possa dialogar, com quem tu possa desabafar. Nem sempre tu vai conseguir falar com a psicóloga, porque é um hospital inteiro. Sim. Na hora que tu precisa. Então é bom que a gente tenha uma rede de apoio que funcione, né? Que nos dê não só o apoio da escuta, né? Mas que converse com a gente, que diga, né, coisas positivas, né? Que traga para um momento bom, que às vezes até converse coisas que não tenha nada a ver com o diagnóstico. Sim. Né? Para que a gente possa ter um momento de conforto, né, com aquela pessoa, né? Dialogar com ela, falar em outras coisas, para que a gente também possa ter um outro universo. Sim. Porque tu fica muito restrito. Eu digo que a leucemia ela é a doença do isolamento.
porque tu te obriga a se isolar. Sim, porque tu acaba colocando em risco a pessoa caso estiver doente ou alguma coisa, porque ela está mais fragilizada. Exatamente. Então, tu fica muito naquele mundo. Então, quando tu consegue dialogar com alguém, fica tudo muito mais suave, vamos dizer assim. Dentro de todo aquele peso que tu tem que enfrentar. Né? E o não julgamento também das pessoas, né? Porque ninguém sabe o que a outra pessoa está passando. Sim. A dor que ela está carregando. Eu acho que uma coisa muito ruim, assim, quando tu é diagnosticado com qualquer coisa, é as pessoas atribuírem ao próprio doente a doença. Ou ao seu modo de vida, ou às suas escolhas de, não fazia esporte, comia mal, por isso que teve isso. Eu acho que é uma das piores coisas, tu já está tendo que lidar com um diagnóstico muito complicado e ainda tu ser responsabilizado pelos outros, pelos teus comportamentos alimentares ou de sono ou de sei lá, quaisquer que sejam, né? Então eu imagino que isso também seja difícil, ou te dizer assim, é uma coisa que tu tá carregando da família, ou sabe? Eu imagino que deva ser bem difícil isso e eu acho que é importante esse diálogo com pessoas que vivem a mesma situação, né? E é isso que eu queria te perguntar. Mães te procuram, familiares te procuram para saber o caminho que deve se seguir, assim, mesmo que a doação não seja a alternativa possível, assim, para o caso da pessoa? Nós temos contato com todos os tipos de família, né? Então, tem famílias que chegam até nós, como a Fran, num início. Sim. E tem famílias que chegam a nós num final. Né? Então, no cuidado paliativo já. Então, a gente faz todo o amparo para essas famílias. Eu participo de um grupo com mais 4 assistentes sociais que fazem o amparo às mães enlutadas. Então, a gente tem um grupo com as mães de todo o Brasil. Né? E sempre chega mais uma, infelizmente. Né? Mas o amparo é necessário. Eu tenho para mim, né, como forma de vida, que eu não quero que as outras mães passem pelo que eu passei. Porque eu tive que ir tateando para saber como fazer, eu tive que estudar muito, né, para saber o que é um protocolo de quimioterapia, que eu tinha direito a ler todos os protocolos de quimioterapia, que eu tinha direito a uma cópia do protocolo do que ia ser feito com meu filho. Então, todas as informações necessárias, né, que eu posso chegar lá na enfermagem e pedir todos os exames para ver. Eu tenho direito como mãe, até porque meu filho era menor de idade, então eu era responsável por ele. E existe, assim, muito conflito nessas informações. Né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Né? Então, assim, isso dá para as outras mães mais autonomia em relação ao tratamento dos filhos. Né? Se tu precisa de uma medicação, né, que o município não cobre, né, eu te explico todo o trâmite, como é que tu vai entrar com um pedido judicial para essa medicação e tudo. Então, assim, a gente diminui tempo para essas pessoas. Né, dando essas informações, né, amparando, acolhendo, né, às vezes fazendo com que as transições acabem sendo um pouco mais fáceis. Quando eu falo isso, eu falo sobre as mães que já estão em cuidados paliativos, assim como eu fiquei. Eu tive uma mãe que ela tinha vindo aqui para Esteio, ela era da Bahia, o marido veio trabalhar aqui em Esteio, daí eles vieram, aí a filha, né, acabou adoecendo aqui. Né. E ela, em cuidados paliativos, né, já quase se despedindo, a mãe não queria retornar ao hospital de forma alguma, né, com a negação. Então, foram 2 horas de conversa para que ela pudesse pegar o Uber e ir até o hospital de clínicas ficar com a filha. Porque ela não queria se despedir, não queria passar por isso. Ela não queria estar presente. Né? Então, a gente teve que conversar com ela para explicar que ela precisava estar presente nesse momento, porque a filha merece isso, né? Esse acolhimento, né? Em que braços melhores estaria, né? A não ser no braço da mãe e do pai, né?
Então, existem esses momentos que a gente consegue fazer com que a pessoa se conscientize que é a última vez. Sim. E que esteja presente naquele momento, até para depois poder trabalhar melhor o luto. Sim. Porque aonde eu me ausento, eu não sei o que aconteceu. Sim. Eu não estava lá para saber o que aconteceu. Então, a gente tem momentos, assim, bem delicados, né, com essas mães, assim, mas que ajudam no depois. Então, as pessoas podem te procurar, Sim. podem procurar a ONG em caso Pode procurar. Independente do momento que esteja, o grau da doença, se esteja, Independente do elas momento, podem buscar o teu auxílio. Isso. A gente tem uma escuta, Sim. né, para essas pessoas, porque nesse momento é um momento muito confuso, mentalmente falando. Né? Eu digo que até nisso eu fui abençoada, né? Porque o Nicolas me disse tudo o que fazer. Ele me disse tudo o que fazer. E é incrível, assim, né? Que na hora eu só lembrava, assim, né? Ele pediu isso, ele pediu isso, ele pediu aquilo. Ele pediu que a gente tivesse equilíbrio, mansidão, que não houvesse nada de desespero. Né? E conseguimos seguir o que ele pediu. Né? Mas nem todo mundo passa por esse processo. Que o próprio paciente vai dizer o que ele quer, se ele não tem nem consciência do que está acontecendo. Sim. Na verdade. Depende muito da idade, né? Depende. Da situação que é. E, assim, para a gente dar um pouco de esperança para as pessoas que se encontram nessa situação, né? Como é que funciona o Redome? Como funciona o cadastramento? E como é o processo depois de localização desse possível doador? Bom, as coisas começam através de um cadastro. Né? Que a gente tinha comentado antes. A gente pode fazer em qualquer lugar que esteja credenciado. Então, aqui nós temos, né, o Hospital de Clínicas, o Hemocentro, o Conceição e a Santa Casa, que fazem o cadastro. Nós, ali em Esteio, nós fizemos uma campanha na nossa Semana Municipal, então a gente cadastra geralmente em outubro. Né? Nós fazemos ali também, que é um cadastro externo, né, que a gente consegue fazer. Mas então são os 4 em Porto Alegre. Isso, os 4 em Porto Alegre, né, que fazem isso, que estão cadastrados, né, no Redome para poder fazer isso. Né. Eu procuro um desses lugares, né, vou até lá, coleto 5 ml de sangue, né, coloco os meus dados, né, esse sangue vai ser remetido para o INCA, no Rio de Janeiro, né, que é onde está o Redome. E essa amostra, ela vai gerar um número que é um código de barras, onde vai ficar o teu código genético, armazenado lá. Né? A partir desse momento que eu faço o cadastro, eu entro simultâneo no Banco Nacional e no Banco Mundial de Doadores de Medula Óssea. Se houver um paciente que necessite, né, ele vai entrar em busca. Como é que funciona essa busca? Né? Os computadores aqui no Brasil, lá no INCA, vão funcionar 24 horas por dia, buscando aquele código genético semelhante. Né? Quando encontrar, vai parar. Aí aparece, doador encontrado. Ele vai ficar funcionando 3 meses sem parar, 24 horas por dia. Né? Não encontrou no Brasil, a busca é remetida para o exterior. Normalmente ela vai para os Estados Unidos, depois ela vai para a Europa e assim sucessivamente, buscando o doador ideal, né? Mas esse prazo pode ser de 6 a 9 meses para te encontrar um doador de medula compatível. E o mais extraordinário de tudo, que existe alguém nesses 8 bilhões de pessoas que tem um código genético idêntico ao meu, idêntico ao teu e não é teu parente. Que loucura isso, né? Ele foi colocado no universo para te salvar se tu precisasse. E uma dúvida, assim, por exemplo, nessa busca internacional que é feita, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que tem bastante imigrante italiano, alemão, tem japonês também aqui em Voti e tal, tem várias etnias. Mas existe, assim, mais possibilidade da gente encontrar doadores em algum lugar? Se percebe alguma frequência maior, por exemplo, por essa região que é mais de imigrante alemão, se encontra mais na Alemanha ou não tem nada a ver com isso?
Bom, nós aqui no Brasil tem algo que nos prejudica muito porque nós somos muito miscigenados, né? Então, isso é uma coisa que prejudica muito. Mas, né, locais de raças puras, por exemplo, Alemanha, né? Então, lá dentro da Alemanha realmente é mais fácil de encontrar. Porque é então, uma raça pura, exatamente. Não aqui a nossa, porque a nossa é miscigenada, né? Locais de raça pura é mais fácil a gente encontrar. Tanto que na Alemanha é o maior banco mundial de doadores de medula. Seguido pelos Estados Unidos e seguido pelo Brasil. Nós somos o terceiro, né, em cadastro de doadores de medula. Então, existe isso. E existe, assim, a questão da genética, por exemplo. A minha descendência é portuguesa. Tá? O doador de medula do meu filho foi encontrado em Portugal. Tá, então isso tem relação realmente. Isso tem relação. Mas, ao mesmo tempo, né, no caso, nós não encontramos no Brasil, por causa da miscigenação. Sim. Não foi encontrado no Brasil. Né? Do Pedro, por exemplo, né, o pai do não deu certo, foi encontrado na Alemanha. Né? Mas o Pedro não tem nenhuma origem alemã. Então, não quer dizer totalmente, assim, não é uma coisa... Não quer dizer que seja uma regra. Mas eles têm mais incentivo, assim, tem mais conscientização, por isso teriam um banco de doação maior lá na Alemanha, nos Estados Unidos. Existem campanhas mais efetivas lá para essas questões? Sim. Um exemplo que eu sempre cito, né, é o exemplo de Israel, tá? Israel, né, tem toda a sorte de guerra, de luta, né, estão sempre se matando, que nem eu digo, né? Mas lá eles têm uma lei, né? Então todas as pessoas são cadastradas. Sim. Então, assim, o fato humanitário para eles é sempre maior. Né? Em qualquer coisa que tenha bombardeio, eles já estão na porta do hospital doando sangue. Já tem essa cultura. Eles já têm essa cultura. Né? Não é como a gente aqui, que precisa ter uma coisa muito grave para que as pessoas acessem os bancos de sangue. Exemplo, na época da tragédia da Kiss, a gente teve 500 pessoas no banco de sangue do Hospital de Clínicas que não conseguiu dar atendimento para tudo isso num dia só. Teve que fracionar esse atendimento. Sim. Então, precisou acontecer uma coisa muito grave. Então, nós trabalhamos para que isso melhore. Nós temos 1,8% da população que doa sangue. Isso dá 18 em 1000. Muito pouco, né? É pouco. Então, a gente trabalha para que as pessoas entendam da importância de doar sangue. O quanto é importante fazer isso de forma regular. O quanto é importante tu agendar, como qualquer outra coisa. Tu agenda o cabeleireiro, tu agenda o café com a amiga, sabe? É uma coisa que tu só tem que colocar ali na tua agenda do celular, né? Nós de 90 em 90 dias, os homens de 60 em 60 dias, é uma coisa muito tranquila. Como é que tu não vai conseguir cumprir uma agenda de 90 em 90 dias? Sim, não é um sacrifício grande, né? É uma questão bem simples, é só de ter isso como um objetivo, assim, né? Vou ajudar. Uma auto-organização, como qualquer, né, agenda tua que tu tem para fazer. Né? Tu agenda um médico para daqui a 30 dias, tu vai cumprir essa agenda. Sim. Né? Porque é uma agenda pessoal. A doação de sangue também é uma agenda pessoal, porque é um compromisso contigo mesmo. Só que a diferença é que tu tá fazendo esse compromisso contigo, mas tu tá salvando 4 vidas. Essa é a diferença. A gente ali na abertura do programa nós falamos sobre alguns mitos, né, que ficam em torno, assim, algumas pessoas têm medo de fazer a doação, medo de ter alguma consequência à sua própria saúde e tal. Eu acho que isso é importante as pessoas ficarem cientes de o que é possível fazer, quem não pode realmente doar e quais são os procedimentos, assim, se tu puder esclarecer, assim. Na doação de sangue? Na doação de sangue e na de medula também, que a gente já falou um pouco antes, mas retomando, assim. A doação de medula propriamente dita, né, tu não pode ter nenhum tipo de doença incapacitante, né? Não pode ter nenhum tipo de doença oncológica ou sanguínea.
né? Isso não pode ter. E quais seriam, assim, além daquelas doenças que a gente já sabe, assim, hepatites, HIV, outras coisas, mas quais... Isso, não pode ter tido câncer, né? Sim. Não pode ter tido nenhum outro tipo de doença como lúpus, Tá. né? Essas Doenças doenças autoimunes sanguíneas também, autoimunes também. Não pode ter para te doar a medula. De resto, tudo tranquilo. Tudo possível. Tudo possível, né? Cada caso vai ser analisado. Porque se tu tem um doador dentro da família que tem algum tipo de doença que não seja essas, né, que possa dar qualquer problema, ele vai ser analisado. Sim. Dentro daquele critério ali da equipe médica. Tá? E o que a gente falou, de 18 a 35 anos, saúde plena, né? E é isso. E o procedimento no dia da coleta da medula? Muito importante. Nós temos 2 maneiras de fazer essa coleta. Tá? No passado, nós estávamos fazendo essa coleta através da punção do osso da bacia. Né? Então, tu tem que internar, aí tu vai fazer uma anestesia, igual a da cesariana, né? Da cintura para baixo, e vai fazer a punção do osso da bacia, que é onde a gente tem grande número de material de medula óssea, assim como a gente tem nesse osso aqui do peito externo, né, que também tem grande número de células, só que a gente não pode puncionar aqui. Tá. Então, a gente vai puncionar aqui no quadril. E isso é o que a gente estava fazendo no passado. Tá? Internava, fica de 3 a 5 dias, depois sai de lá, tem uma certa dorzinha como se fosse aquela de gripe no corpo, mas nada muito, né, que vai dar muito problema. Mas precisava de uma internação. Né? Hoje em dia, com a nova técnica, né, a pessoa vai até o banco de sangue, né? Previamente, ela vai tomar uma medicação durante 5 dias que vai aumentar o material de medula. No terceiro dia, esse material de medula vai descolar dos ossos e vai cair na corrente sanguínea. No 5º dia, ela chega no Hospital de Clínicas, que é o centro transplantador aqui do Rio Grande do Sul, vai no banco de sangue, vai se conectar a uma máquina de aférese, que ela é semelhante à de hemodiálise, tá? Vai se conectar, né? A medula vai ser retirada pelo braço. Nossa, bem mais simples, então. Bem mais simples. Bem simples mesmo. Vai ser filtrada pela máquina e já vai ser colocada dentro da bolsa que a pessoa vai receber. Nossa, mas facilitou muito o processo. Muito. E isso vai demorar de 2 a 5 horas. Depende do acesso, né, venoso de cada pessoa. Sim, sim, mas... Né? Então, se tornou um pouco mais simples fazer a doação. Né? Então, por exemplo, o pai da Fran fez em 2 horas nesse processo. Muito rápido, né? Muito rápido. E ele também tinha produzido bastante, né, graças à medicação. Muitas então células, né, por causa da medicação. Mas, assim, ele fez num tempo recorde. Né? E ficou super bem. Depois, eu lembro que de noite a gente conversou, perguntei como é que ele estava, se ele estava sentindo alguma coisa, alguma dor, ele me disse que não estava sentindo nada. Então, ele ficou ali os 5 dias de atestado. Ele estava tão feliz de estar podendo ter a possibilidade de ajudá-la, né, que não sentiu... no caso dele, é a 2ª vez que ele dá vida, né? Sim. Ele deu a vida para ela, né? Quando gerou, né? E agora é a 2ª vez que ele dá a vida para a própria filha. Então, isso é algo grandioso. Agora, uma outra questão sobre essa parentalidade, assim, né? O doador ser parente. Quem tem irmãos, então, tem bem mais chance de encontrar alguém compatível, porque é a mistura genética dos pais, mais do que encontrar no pai ou na mãe, né? Sim. É mais ou menos isso. E, por exemplo, assim, se a pessoa tem embriões congelados, guardou material genético células embrionárias, né, para esse tipo de situação, ela é usada? Hoje em dia, essa linha de pesquisa não é mais tão... Depende. Assim, às vezes as informações, elas não são, como é que eu vou dizer, verdadeiras, né? Então, assim, existem vários casos disso, né? No meu caso, né, como o Nicolas tinha 17 anos, né, eu teria que ter uma gravidez de gêmeos, né? Mas geneticamente compatíveis. Né? Só que eu não podia engravidar porque eu tenho um problema grave de rim. Sim. Né?
E tem pessoas que engravidam, né? E o filho é compatível, né? Mas não depende de qual é o peso e tamanho dessa pessoa. Se é para uma criança menor, talvez o cordão umbilical deste bebê sirva. Entendi. Mas não vai servir para um adulto. Um número de células. Então, assim, isso é muito particular de cada caso. Eu conheço o caso que a mãe engravidou e a criança não era compatível. Então, realmente, né, tu vai ter que fabricar. Mas existe essa previsão legal, assim, a biomedicina permite esse tipo de busca genética pelos embriões? Por exemplo, uma mulher que passa por um procedimento de fertilização e que vai ter esse estímulo. Produziu 13 óvulos, vamos supor lá, deu 10 embriões. Existe essa possibilidade de análise genética desses embriões para esse tipo de situação? Existe, mas isso é uma coisa que não é coberta pelo SUS. Sim, isso é caríssimo, né? Mas isso existe. Existe. Tá. Existe, mas aí tu tá fazendo uma pessoa geneticamente compatível. Sim. Tu tá em busca de uma pessoa... E não quer dizer que esse embrião vai ser uma gestação que vai vingar, que vai ter nidação. Que exatamente. É só se localizou esse embrião que é compatível e é uma tentativa de se salvar. É uma tentativa. Assim como as mães fazem a tentativa de engravidar e ter uma criança e ela não ser compatível. Porque não quer dizer que vai ser. Sim. Né? É uma busca desenfreada, né, por alguma forma de salvar. Mas aí a gente tem que cair dentro das realidades da vida. Sim, tipo, tem uma hora que se esgotam as possibilidades. Exatamente. Tem que lidar com isso, né? Tu tem que lidar com isso. Então, tu vai ficar grávida, tu não vai poder participar das quimioterapias do teu filho. Sim. Tu vai ter impedimento. Então, tu tem que colocar na balança o que vai ser melhor. Sim. Qual vai ser? Tu vai te dedicar ao quê, né? A quê? E, por exemplo, assim, esgotadas as possibilidades no Brasil, tá? Aquela busca de 3 meses, esgotadas as possibilidades no exterior. Temos aquele grupo que foi retirado da busca, né? Daquelas pessoas com mais de 35 anos. Por exemplo, se tu tem algum parente, não tão próximo, tá? Mas que se dispõe a fazer a consulta, isso é possível ou tu não consegue nem mais fazer análise genética desse indivíduo que tem mais de 35 anos? A primeira busca é feita na família. De qualquer idade daí, né? Independente? Exatamente, tá. De qualquer idade. Está feita na família, né? Então, é testado os pais, os irmãos, os primos, os tios, tudo são testados. Tá. Né? Nessa família são testados. Tá? Não encontramos ninguém, aí vai para a busca no Brasil. Tá. As pessoas são testadas. Né? É claro que nessa família mais extensa, nem todos vão poder ser testados. Sim. Mas eu digo assim, alguém que, por exemplo, eu gostaria muito de tentar ver se eu tenho compatibilidade, mas tenho 40 porque anos. Assim, ó, tu vai, esse tipo de pessoa, né, agora, ela não pode mais se cadastrar. A gente não tem essa possibilidade de fazer esse teste. E esses testes genéticos que agora estão se tornando mais comuns, assim, a pessoa vai no laboratório, vai fazer um exame de sangue normal, assim, daí tem aquelas propagandas de testes genéticos, que daí tu também pode encontrar parentes pelo mundo. Esses testes mudaram alguma coisa na busca ou igual tem que ser o cadastro oficial que existe nos países? Tem que seguir o cadastro oficial dos países. Esse tipo de busca ativa nesse banco de dados dessas empresas que tem mapeadas várias pessoas no mundo inteiro não é utilizado? Tudo é utilizado dentro de um bom senso. Dentro de um bom senso, né? Porque assim, primeiro a gente tem que ter certeza se essas pessoas realmente estão cadastradas, porque às vezes a gente encontra pessoas no meio do caminho que acham que estão cadastradas e não estão. Sim. E não estão. Eu já encontrei várias no meio do caminho, que achavam que estavam e não estavam. Né? Ou por problema de sistema, ou por causa do upgrade do sistema, né? Que antes a gente fazia formulário, daí quando veio o implemento da internet, daí tudo foi remodelado novamente.
Então, tem pessoas que às vezes acham que estão e não estão. Então, por isso é importante a questão do recadastramento, da atualização dos dados cadastrais. Ali a pessoa também vai ver se, bom, se não está aparecendo mais minhas informações, é porque realmente não foi computado aquele dado, né? Tá. E assim, o que vocês precisam de auxílio, a ONG, assim, de que maneira as pessoas podem ajudá-los, né? As pessoas que têm relação com a questão, assim, tem doentes na família, ou pessoas que querem realmente contribuir de alguma maneira com o trabalho de vocês. As pessoas podem contribuir com a gente, né? Nos indicando, né? Pessoas que estejam acometidas, né? Às vezes a gente sabe, o meu primo, a minha prima, o meu amigo está passando por determinada situação e tudo, né? Então, nos acessem lá, nos Amigos do Nick, né? Instagram, né? @amigosdonick, que a gente vai acolher todas as pessoas que chegarem até lá. Pessoas que sabem que estão necessitando de sangue, né? Qualquer tipo de patologia. Não necessariamente só quem está tratando, né? Câncer e outras, né, patologias, né? Nos informem quem está precisando, para que a gente possa fazer esse incentivo nas redes sociais, né? E quem sabe, né, formar uma parceria, né, para que as pessoas possam ir até Esteio também coletar sangue. Né? Empresas também que queiram nos ajudar, né, tanto no transporte de doadores, né, quanto o incentivo, né, ao nosso trabalho, às nossas palestras, né, aos nossos projetos que a gente realiza, né, estamos à disposição aí de vocês para ir nas empresas, fazer uma apresentação do nosso trabalho, né, e fazer as parcerias necessárias, né, para que o projeto continue e que a gente possa realizar mais e melhor. Sim. Em relação à questão da identificação, no caso, por exemplo, de leucemia, a identificação quanto mais rápida, como qualquer outro tipo de câncer, ela é crucial, né, nesse processo. As leucemias, né, especificamente falando delas, né, e toda a doença sanguínea, na verdade, são doenças que elas são silenciosas. Elas são de difícil diagnóstico diário, né? Os sintomas eles vêm muito lentos e às vezes quase imperceptíveis, né? Mas o que eu posso dizer para as pessoas, né? Principalmente no infanto-juvenil, né? Peçam para o pediatra exames anuais, pelo menos. Exames de sangue, hemograma completo. O hemograma simples completo já diz muito, né? O hemograma do meu filho, o primeiro que eu fiz, ele estava com os leucócitos no espaço, né? Que são as células de defesa, que são aquelas que proliferam no caso de câncer. Né? Então, assim, ele já tinha uma alteração bem grande nos leucócitos. Então, assim, um exame de sangue por ano deve ser realizado. Sim, isso pelo é um alerta menos importante. Então, assim, a gente sabe, né, que a agulhinha dói, que judia um pouquinho, mas a gente tem que lembrar que, assim, ó, fiz a cobertura de exames do ano, né, tá tudo bem, levei no pediatra, tá tudo certo, né? No próximo ano eu devo fazer o mesmo. Né? Uma criança não pode ficar 5, 10 anos sem fazer um exame de sangue, não pode. E se o pediatra não disser que precisa fazer, né, responsável, né, peçam. É um direito de vocês, é um direito da criança de fazer um exame completo, um hemograma completo, simples. Sim. Não precisa de muita coisa nesse exame, né, mas ele é necessário para que a gente possa ver como é que está, até um caso de anemia, né, que é um caso mais simples, né, para a gente verificar. Um exame de vitaminas também, que é uma coisa importante que a gente deve fazer, mas peçam anualmente. Sim. Essa é a prevenção, da gente saber se tem algo que está errado, que não está funcionando direito dentro do corpo da pessoa e que é praticamente imperceptível. Sim. Qual o recado que tu deixaria para mães que se encontram na mesma situação assim que tu passaste e como elas podem encontrar em vocês assim um abrigo?
Para as mães que estão nesse momento acompanhando seus filhos, né, num tratamento oncológico, né, eu digo que a gente nunca sabe a força que a gente tem, a gente só sabe quando a gente precisa ter, né? E as mães, né, a gente tem algo interno que não desiste nunca, nunca, nem depois que termina, a gente ainda desiste, né? E aproveite todos os momentos com seus filhos, né? Aproveite para conversar, aproveite para estar perto, né? A doença, ela é algo que nos faz sofrer muito, mas ela nos faz aprender muito, né? A sermos melhores mães, né? A sermos melhores pessoas, né? Nem toda luta contra o câncer ela é vencida, né? Nós temos assim, né, vários vencedores e não somos perdedores, né? Eu costumo dizer que eu não perdi nada, eu só ganhei, né? Eu não perdi o Nicolas porque o Nicolas sempre vai ser, né? Ele é sempre, né? Então ele é um projeto, ele é lei municipal, agora ele é um posto de coleta externa de sangue também. Então, eu não perdi nada, eu ganhei, né? O Nicolas, além de deixar um legado, ele deixou esperança para outras vidas, né? E através disso, nós, né, família, né, nós nos curamos através disso. Eu digo que o projeto foi a melhor terapia. Foi a melhor terapia que eu pude imaginar em criar para mim mesma, foi seguir o que ele pediu. Então, não existe perdedores, né? Existe a forma que tu vai lidar com o que aconteceu. Sim. Né? E especificamente para as mães que já passaram por alguma perda dos seus filhos, né? Eu incentivo que façam projetos, né? Falem das histórias dos seus filhos, né? Lutem por aqueles que estão passando pela mesma coisa que a gente passou. A história do Thiago Gonzaga também se encontra com a tua, né, assim, da mãe ter lutado tanto, né, e ter mobilizado tanto a sociedade pela questão do trânsito, né, pelo cuidado. Vocês duas têm uma história, assim, de mobilização incrível, assim, de salvar vidas mesmo, né, e de evitar que se repita a história e mesmo que se acontecer, tá lá para abraçar quem está vivendo essa situação, né? Exatamente. É bem importante que as pessoas entendam que nós, mães enlutadas, nós somos mães enlutadas para sempre. Sim. O luto, né, agora eu vou divergir um pouquinho, né, da psicologia, né, o luto para as mães não dura 3 anos, 4 anos, 5 anos, o nosso luto é eterno, né. O luto vem da palavra eu luto todos os dias. Eu ainda luto todos os dias, né, para fazer todas as dinâmicas, né, que eu faço, né, ainda existe uma luta em relação a isso, né. Então, sintam o que tem que sentir, chorem o que tem que chorar, né, e rede de apoio e família permitam, né, que as mães chorem, né, porque segundo a ciência, a dor de perder um filho é a dor mais terrível que existe no critério de dor. É a mais alto nível que tem, é perder um filho. Então, assim, o não julgamento é algo que a gente agradece muito, né? Amparem, acolham mães enlutadas, né? Deixem que elas falem o que elas quiserem, deixem que elas postem o que elas quiserem, né? Porque no final, o que nós temos, né, no geral, são fotos. Então, respeitem isso. Né? Eu, com um pouco de diferencial, né, ainda tenho um projeto, um legado, né, onde eu falo do meu filho todos os dias, onde eu tenho a alegria de poder falar dele. Né? Hoje a gente tem uma saudade alegre dele, lembra dos momentos, fala dele sempre em família, né? Nós não temos problema de falar sobre ele, né? Uma coisa que nos deixa muito feliz e tudo, mas assim, respeitem, né? Tratem com carinho, não que qualquer outro luto não tenha que ser respeitado,
mas é que qualquer outro luto, ele vai se acomodando mais com o tempo e talvez mais rápido, né? Sim. Mas para as mães enlutadas, isso demora uma vida toda. Sim. Então, né, o respeito, o carinho, o cuidado, o não julgamento, né? O não precisar criticar o que as mães estão fazendo, porque vai doer a vida toda. Né? Então, nós não precisamos de mais um sofrimento, mais uma crítica. A gente não precisa disso, a gente só precisa de acolhimento. É isso que é mais importante para todas nós. Sim. Que a gente se sinta acolhida com as pessoas e que elas procurem entender a forma com que a gente está lidando, porque a vida de todo mundo continua correndo. Enquanto a nossa, durante um grande tempo, ela para. Mesmo que a pessoa faça terapia, mesmo que a pessoa esteja medicada, mesmo que a pessoa, né, volte a trabalhar, né, ela não está curada. E ela nunca vai estar. Sim. Então, a gente precisa que as pessoas tenham um outro olhar para esse tipo de perda. Né? E somos muitas, infelizmente. Sim. Mais respeito e mais empatia, né, também. Respeito, empatia, consideração, né? Ah, mas tem outro filho. Nenhum filho é substituível. Sim. Então, né, vamos tratar as pessoas com um pouco mais de carinho e consideração, né? E se não tem nada para dizer para uma mãe, é só abraça e não diz nada. Só dá o carinho e não diz nada. Porque às vezes a fala, ela é igual uma espada, né, para as pessoas. Sim. Elas atravessam, e aí não é o corpo, é a alma da gente. Sim. Então vamos ser um pouquinho mais solidário, né, e se colocar no lugar do outro. Né? Porque quem não perdeu não sabe o que é viver e lidar com isso. Todos os dias, né? A ausência presente, que eu falo. Está sempre presente, mas tem a ausência física. Sim. E tu tem que saber lidar com isso todos os dias, e tu tem que sorrir todos os dias, e tu tem que trabalhar, e tu tem que fazer tudo que todo mundo faz, só que enquanto uma pessoa trabalha no 100%, a gente tem que lutar no 1000%. Sim, porque tua mente sempre está naquela perda, naquela... Demanda outra força. Naquele agosto, né? É isso. Né? Então, todas as datas são muito difíceis. Né? Aniversário, despedida, Dia das Mães. Então, são muito difíceis de passar. Final de ano também deve doer bastante, assim, Natal, essas épocas, né? Momentos... né? O Nicolas tinha um apreço pelo Natal, né? Muito grande. Né? Então, é toda uma construção. Sim. Né? Eu não faço árvore de Natal mais. Sim. Não, porque a gente fazia árvore junto. Uhum. Então, eu não monto mais árvore de Natal. Sim. Né? Porque lembra muito. Então, né, a gente faz um arranjo, faz uma decoração e tudo, mas não se monta mais árvore de Natal porque perdeu o sentido. E eu me permito, né, a não fazer. Né? Ah, mas podia fazer? Sim, podia fazer, mas eu me permito não fazer porque para mim perdeu o sentido. Sim. Né? E aí que eu digo que tem o respeito. Não, mas tem que fazer. Não, não preciso fazer. Eu não me sinto à vontade em fazer. Né? Então, cada um tem uma leitura do outro. Né? Então, eu só quero que respeite, só isso, o pensamento da gente. Né? E é uma máxima de quase todas as mães, né? De ter momentos que não faz tal coisa, ou que não consegue dizer tal coisa, ou não consegue fazer tal coisa. E tá tudo bem. Sim. Não tem nada de errado. Né? Sejam vocês mesmas, né? Continue lutando por você, né? Pela sua família, pelos seus outros filhos, se tiverem, né? E que, com certeza, né, toda a luta que nós tivemos vai ser abençoada de alguma forma. E está sendo, né, o trabalho de vocês desde 2013 tem muitos frutos e muitas mães gratas ao teu trabalho, à tua força.
E nós somos gratos por você vir algumas vezes aqui no Vitalidade. Espero que venha mais vezes e que cada vez mais a gente tenha vitórias, né? Como essa que da doação lá mesmo em Esteio. E muito obrigada pela tua participação. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui. O Vitalidade de hoje fica por aqui. Neste programa recebemos Lilian Gomes, idealizadora da ONG Amigos do NIC, para falar sobre o Novembro Dourado, mês de conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. O Instituto Nacional do Câncer calcula que aproximadamente 395 mil novos casos de câncer ocorram anualmente no país, sendo mais de 11 mil ocorrências da doença em crianças e adolescentes. Por isso, a importância do diagnóstico precoce e do apoio aos pacientes e às famílias. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e acompanhar as informações nos canais de comunicação da Casa Legislativa. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Vitalidade.